Fala aí, trader, aqui é o Jean, do canal Trader Supremo. Bem, estou aqui para falar para vocês sobre um vídeo que muitas pessoas pediram aí no canal, comparativo entre o aluguel do imóvel e um investimento convencional, investimento que você possa fazer, se vale mais a pena você alugar um imóvel ou você comprar um imóvel para poder você usufruir daquilo. Vamos entender direitinho como é que funciona? De forma diferente do que a gente fez anteriormente, que a gente fez no quadro e tal, eu vou fazer direto na planilha do Excel. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês também, da mesma forma que eu fiz com a do veículo, para a gente poder acompanhar o entendimento um pouquinho mais rápido, tá? Então vamos lá, vamos olhar na planilha, vamos ver o que eu coloquei para vocês. Aqui na planilha a gente pode colocar aqui o valor do imóvel, você pode colocar o valor que você achar interessante. Eu coloquei um valor de imóvel de R$300 mil, tá? Mas aí você pode fazer suas alterações de acordo com o lugar onde você mora, a forma, por quê? Não é uma receita de bolo, então é bastante complicado eu dimensionar para você se o que eu estou passando aqui vai ser interessante para você no seu ambiente, no ambiente onde você vive ou não. Então vai variar do seu custo de vida, do imóvel que você está, do imóvel que você quer alugar, do local onde você está fazendo esse tipo de... se você vai comprar ou se vai alugar. Então, estou querendo te dizer uma forma para você fazer suas alterações. Então, essa área aqui, valor do aluguel do imóvel, você pode colocar qualquer valor. Você pode colocar aqui 400 mil, por exemplo, enfim, aqui deu 4 milhões, né? Vou tirar aqui, ó, deu 400 mil, vou dar 300 mil. Então, eu vou colocar 300 aqui, que é a faixa média da maioria dos lugares ali, se você for comprar uma casa ou até mesmo construir, mas colocando isso. Coloquei a taxa de inflação razoável, uma faixa de 4%, taxa de juros hoje de mercado, projetada para o final de 2019. A taxa do CDI, que está em 6,39%, ok? Atual, de 2019. E aí a gente trouxe aqui para cálculos de cálculo mensal. Tirou de uma taxa anual para uma taxa mês. Aqui seria a diferença entre os juros do mercado e a inflação. Aí seria esse 0,19 aqui, que seria essa diferença entre a taxa de juros normal e a inflação. Beleza? Agora vamos lá. Valorização do imóvel em 12 meses. O que é essa valorização do imóvel em 12 meses? O imóvel ele tem que, pelo menos, no mínimo, corrigir a inflação. Então, se você fizer uma correção da inflação, aqui eu coloquei de 12 meses, 24, 36, 60 meses, 120, 240 meses, que é 20 anos, 360 meses, que é 30 anos. Eu coloquei a correção do imóvel admitindo uma inflação desses de 4%. É claro que é impossível a gente mensurar daqui para frente qual vai ser a inflação. Se vai ser de 5, se vai ser de 7, se vai ser de 10. Já tivemos inflação no país de 12, até mais por cento. E então não tem como a gente mensurar qual vai ser o ganho da inflação. Mas é nítido que se a inflação ela aumenta, os juros também aumentam, os juros também corrigem e os juros tendem a ficar acima da inflação. Então, se a gente fizer qualquer tipo de cálculo, se a gente aumentar aqui a inflação para 6%, o juros vai estar pelo menos 7,5%, 8%. Então, ele sempre vai ter algum ponto percentual acima da inflação para poder corrigir as finanças, né, de todas as pessoas que residem naquele país. Tá? Não coloca nenhum comentário aqui de Venezuela, né? Que a gente não tem como fazer como se fosse lá que a inflação já passou muitos por cento acima do desejado. E aqui eu coloquei o quê? Perda do capital. Perda do capital no mesmo período de tempo, 12, 24, 36, 60 até os 360 meses. O que é essa perda do capital? É esse 0,19 aqui, esse prejuízo do dinheiro no tempo, porque esse dinheiro aqui, 0,19, você não terá no investimento com imóvel. Se você investiu no imóvel, ok, você vai ter o ganho do imóvel no tempo, e mais a valorização daquele imóvel para o local onde você está. Então, não tem como eu mensurar para você qual vai ser o ganho de capital que você vai ter no imóvel na sua região. É impossível a gente ter, porque numa região de interior, às vezes a valorização é menor ou maior do que uma região
um pouco mais uma metrópole. Então, não tenho como afirmar qual vai ser o grau de valorização ou desvalorização de um imóvel em virtude do mercado. O que eu posso fazer aqui é uma conta em cima da taxa de juros, de correção da inflação, que é o mínimo que a gente tem que ter para poder corrigir o imóvel. Então, o prejuízo no tempo aqui que eu coloquei justamente é a diferença entre a taxa de juros e a inflação. Isso admitindo essa taxa aqui no mercado. Então, qual seria o valor real do teu imóvel? Que seria o valor aqui corrigido com a inflação, ok? Menos o prejuízo que você teve no tempo. Então, o valor real do teu imóvel aqui nesse caso, se você tiver fazer a sua subtração, né, pegar aqui os 970 mil em 30 anos e diminuir os 294 que você deixou de ganhar numa aplicação, seria 678 mil reais. Para você empatar com o mercado, se você tivesse investido, na época, 300 mil reais numa renda fixa, a 100% do CDI, por exemplo, e esse CDI tivesse ficado a vida inteira, dos anos 30 anos, a 6,39, você teria que ter 1.267.000 em 30 anos. Então, para empatar, o que eu quero dizer para você? Que para você empatar com a economia normal, o teu imóvel ele tem que corrigir a taxa de juros do mercado. É 100% do CDI, no mínimo. Tá ok? Até aí tudo entendido? Acho que se tiver alguma dúvida, vai colocando, já vai dando pausa no vídeo, já vai colocando nos comentários para poder eu ir respondendo de acordo com o que você for entendendo do vídeo e for pegando aqui as coisas. Agora vamos olhar um pouquinho o campo da locação. Para você alugar um imóvel, a gente vai fazer no mesmo sentido se você tivesse o dinheiro à vista para comprar um imóvel de 300 mil. Você tem um dinheiro para comprar um imóvel de 300 mil. Então você tem um dinheiro para fazer uma aplicação de 300 mil reais. Então você fazendo uma aplicação de 300 mil reais, qual seria o resultado? Então, eu coloquei aqui a taxa do mercado 100% CDI também, inflação a gente colocou de 4%, e aí você tem aqui os seguintes dados, o mesmo valor aplicado, 300 mil reais, taxa de inflação aqui 4% anual e 6,39%, que é a taxa de juros hoje. O mesmo cálculo aqui, ó, trazendo para mês, ok? E a correção do valor real, do lucro real aqui da operação. O que é o lucro real? O lucro real é a taxa de juros menos a inflação. Então, esse é o teu lucro real. Você, numa aplicação, para não perder poder de compra, você só pode sacar o lucro real dela, que aí a correção daquele valor ele vai ser corrigido à inflação. Então, eu coloquei aqui, qual é o lucro real de uma operação? Aqui já é diferente. Então, a gente pegou aqui 300 mil e multiplicou pelos meses, né? Fez os juros compostos pelos meses e com uma taxa de juros de 0,19 ao mês, que é o quê? Justamente o lucro real. Ele te deu um lucro no período de R$ 6.900. Eu coloquei para um imóvel de 300 mil reais uma locação de 1.500. Eu não levei em consideração aqui IPTU e nem o condomínio, se você tiver, porque IPTU e condomínio você vai ter tanto se você for locatário ou se você for o proprietário do imóvel. Então, tanto um quanto o outro você vai ter o custo de IPTU e condomínio, ok? Então, eu não coloquei esses dados, coloquei só o valor do aluguel. Então, no valor do aluguel, vezes 12 meses, você teria um custo de 18 mil e assim sucessivamente. Em 30 anos, você teria um custo total de gastos com esse imóvel de 540 mil reais, por exemplo. Então, o que acontece? Qual seria o teu custo efetivo total? Você tem 300 mil, logo você teve 6.900 aqui de ganho, que é o teu lucro real da operação, e você gastou 18. Então, o teu custo efetivo foi 11. Por quê? O que é 11? 11 é 18 menos os 6 mil que você ganhou de lucro real, sem mexer na correção da inflação, sem mexer no quanto gerou de correção da inflação, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, o seu custo, independente aqui do tempo, olha, foram esses valores que você vai ter aqui, ó, de 11 mil a 245 mil reais de custo efetivo. E aqui embaixo eu coloquei a correção da inflação. O que é a correção da inflação? É os 300 mil vezes esse 0,32, que você vai corrigindo o seu valor no tempo. Então, corrigindo o seu patrimônio no tempo, que eu separei como se fosse duas coisas distintas, não poderia ter sido assim, eu teria que ter feito uma conta com o valor total, mas eu separei para ficar mais fácil o entendimento, tá?
Se você quiser, você pode juntar os investimentos aqui. Você pode colocar isso aqui junto aqui para cima, fazer o somatório e fazer uma conta só. Eu não fiz assim para ficar mais fácil a visualização, beleza? Só para ficar mais fácil a visualização aqui, porque se eu juntar e você for abatendo, o resultado seria mais interessante no final. Mas voltando aqui para fins didáticos, né? Para você entender o que eu estou querendo passar. Pegando o teu custo efetivo aqui, que foi esse gasto que você realmente teve, e abatendo aqui sobre o período, porque às vezes você pode ficar 5 anos só no aluguel, às vezes você pode ficar só 10 anos, então aí cada pessoa faz as suas contas. Você pegaria aqui o valor da correção menos o custo efetivo que você teve, e aí você vai ter o teu patrimônio atualizado, quanto você teria. Eu entrei, comecei a morar, por exemplo, eu paguei 300 mil lá e botei para investir, beleza? E aí eu paguei 18 mil reais de aluguel, ok? Então meu custo efetivo foi de 11. Só que eu tive um ganho aqui de mercado de 12 mil reais, eu abatendo ainda saí com 300.900. E lá no imóvel, quanto é que eu teria de ganho se eu fosse vender? Na comparação, pegando aqui, olha, a comparação lá do resultado da comparação, aqui eu peguei aqui E6. Se eu for olhar lá, E6, o que é? Que é o valor real do imóvel, esse daqui. Então esse valor real do imóvel aqui, eu utilizei para comparar aqui com o patrimônio atualizado. Então aqui nesse caso, eu teria aqui uma perda de 4 mil reais. Então a aquisição do imóvel em 12 meses, seria melhor eu adquirir do que eu alugar um imóvel. Porque aqui eu teria um ganho um prejuízo na alocação de 4 mil reais. Em 30 anos, a conta, olha só como é que ela fica. Ela fica positiva para o locatário. O locatário ele teria um ganho de capital se ele estivesse alugando o imóvel. Mas eu estou falando, gente, de uma taxa de 100% do CDI. Quando você faz uma aplicação de longo prazo, quando você vai buscar um tipo de investimento de longo prazo, você consegue mais do que isso. Mais do que 100% do CDI. Você consegue 112, 115, 120 CDI, depende da economia. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 115% do CDI, olha o que acontece. 115% do CDI, a gente está falando de 7,35%, taxa de juros atual. Então, ele aumenta a distância e aumenta o lucro real da operação. E aí passa a fazer sentido a alocação. Então, se você fizer um investimento inteligente, dependendo do investimento inteligente que você fizer, dependendo da taxa de juros e dependendo da inflação, você tem ganho na alocação do imóvel. Se eu botar aqui, por exemplo, e aqui, olha, 115 também está corrigindo aqui, ó, deixa eu ver lá. Também corrige aqui, tá? Olha só, 7,35. Quando eu coloco aqui 115%, vou colocar 100 de novo, olha. Coloquei 100 de novo, veio para 6,39. Aqui veio para quanto? 6,39. Se eu colocar aqui 120%, por exemplo, olha lá, 7,67 e aqui 7,67. Então eu corrijo toda a planilha. Ela atualiza de uma forma total. E aí o que acontece? Você tem aqui que acima, deixa eu pegar aqui um ponto de equilíbrio, 110, vou botar aqui 111, opa, 111%, 112%. Ó, 112% eu já tenho um ponto de equilíbrio, eu já tenho o locatário sendo mais interessante para uma pessoa alugar um imóvel do que comprar aquele imóvel. E é independente do valor. Se eu boto aqui 1 milhão, o cálculo vai ser o mesmo, porque o resultado, a matemática vai ser a mesma. Se eu boto aqui 2 milhões, a matemática vai ser a mesma. Agora, a grande sacada que a pessoa tem que ter, que vai adquirir um imóvel, tem que ter atenção é o quê? No valor do aluguel, ok? E no valor de aquisição, porque esses valores aqui é que vão influenciar no teu cálculo total. Por isso que não serve para todo mundo. Cada pessoa que for fazer essa conta tem que colocar os seus próprios dados da sua localidade para poder conseguir verificar se ela consegue um resultado melhor. Taxa máxima de juros, né, que você vai conseguir no mercado atual, vamos botar aqui para 3 anos, 118% CDI. É o máximo que você vai conseguir aí para 3 anos. Você consegue até 121, tá? Mas vamos trabalhar com 121, você vai conseguir esporadicamente, não é sempre. Mas vamos dizer que você consiga 118 pelo menos. Então você consegue ali ter resultado na operação. Aí você vai falar para mim assim, pô Jean, mas na aquisição eu posso vender, aqui você vai ter o seu patrimônio, você vai ter aqui o valor do patrimônio atualizado, você vai ter 954 mil reais aqui, por exemplo, depois de 30 anos, vamos fazer os cálculos sempre de 30 anos aqui para ficar mais rápido, olha.
954 mil. E aqui eu tenho aqui o meu imóvel, se for valorizado, aquela operação toda, eu teria um imóvel aqui, poderia vender por 1.400.000. Mas será que você, depois de 30 anos investindo naquele imóvel, naquela localidade, você conseguiria vender ele por 1.400.000 para você empatar com o mercado? Será que isso seria possível? Infelizmente, não tem como a gente saber. Infelizmente, não tem como você mensurar se a região que você vai estar, ela vai te dar um ganho, vai te dar um ágio desse nível no mercado. Eu estou falando de uma taxa de 7% de média em 30 anos. Se a taxa de juros aumenta, vai para 10%, 12%, e você tem aí um aumento, fica muito mais difícil. Esses valores aqui aumentam bastante. Quer ver, por exemplo, se eu boto aqui 200 do CDI, só para poder aumentar aquela taxa lá para a gente ver, tá? Vai para 12% aqui. O teu imóvel, para empatar no mercado, ele teria que, um imóvel de 300 mil hoje, ele teria que estar valendo 4 milhões daqui a 30 anos. Então entende o grau de dificuldade que tem se a taxa de juros ela aumenta? Então, se a taxa de juros ela aumenta, o teu imóvel ele precisa de uma valorização, vou voltar aqui para 118, muito grande. Então, vamos fazer aqui um nível mediano, vamos trabalhar com 10 anos. Com 10 anos, vou botar até uma linha aqui para poder a gente ver, depois eu volto. Opa, aqui já ficou ruim para a gente enxergar. Deixa eu voltar aqui, vou botar uma linha preta. Não, deixa assim, vou só marcar aqui para a gente enxergar. Então, se eu boto aqui um imóvel de 10 anos, você comprou um imóvel para morar nele durante 10 anos. E se você olhar, beleza, comprei por 300, vender por 560, não é uma distância muito grande. Entendeu? Você consegue comprar um imóvel por 300 e em 10 anos depois é bem provável que a valorização dele esteja bem superior até 500 mil, bem superior a 500 mil reais. Mas quando a gente passa para 20 anos, por exemplo, nem todos os imóveis irão ter uma valorização de 300 para 900 mil. Então é essa sacada que você vai ter. Se você tiver daqui a 20 anos, por exemplo, um investimento em 20 anos, aqui olha, um investimento em 20 anos seria o patrimônio atualizado aqui de 584 mil reais. Então quer dizer, isso pagando o teu aluguel, pagando os teus custos. Já no caso do imóvel, o valor real dele, será que seria nessa faixa? Será que você conseguiria vender por 584 ou um pouquinho mais? Ah, vendeu por 600, 700? Beleza, se você vende por 600, 700, ainda tem que contar que você tem o imposto de renda, que no Brasil é 27,5% sobre o ganho de capital. Então, se você pagou 300 e vendeu por 700, você vai ter essa diferença, esses 400 mil, você vai pagar 27,5%. Que ainda vai dar lá, se a legislação não mudar, tá? A gente está falando de um espaço de tempo muito grande que é impossível você calcular se vai ser viável ou não você comprar ou você alugar. Então, pelas contas, você fazendo as contas com a taxa atual, com a inflação atual e colocando sempre uma diferença, né, entre a inflação e a taxa de juros normal, em alguns momentos, você utilizando uma taxa de juros de investimento acima do mercado, como a gente colocou 118%, faz sentido você fazer uma alocação, ok? Porque ainda você vai ter o dinheiro líquido para você. Contudo, todavia, entretanto, isso vai depender muito da localidade aonde você vai estar construindo ou comprando o imóvel. Se você comprar um imóvel na localidade onde está em grande expansão, existe a possibilidade desse imóvel sim valorizar aquilo que a gente falou lá dos 940 mil reais e você ter esse resultado. Agora, você já compra um imóvel no local que não tem tanta expansão assim, ele já teve um ganho de capital, o valor de mercado já subiu bastante, você teve vários aumentos de preço e tudo, você fala assim, poxa, cara, eu vou comprar esse imóvel aqui, por exemplo, por 1 milhão, será que ele vai valer? Vamos dizer aqui, ó, só fazer uma conta contigo simples, olha, vou botar aqui, em vez de 300 mil, vou botar aqui 1 milhão. E vou colocar 1 milhão lá também, ó, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Quando eu coloco 1 milhão, olha o que acontece aqui com os resultados. Um imóvel de 1 milhão,
ele tem que fazer para empatar comigo em 20 anos, ele tem que estar valendo 3,148 em 20 anos. E em 30 anos ele tem que estar valendo ali, ó, 4 milhões e meio, 5 milhões quase, né? E em 10 anos, já 1 milhão e 800, já não é uma coisa assim tão difícil, entendeu? Dependendo da sua localidade. Agora, na locação, aí o que acontece? Aumenta um imóvel de 1 milhão, você deve conseguir alugar aí por uns 4 mil reais. Vamos botar aqui 5 mil. Vamos botar um pouquinho mais caro. Você consegue alugar por 5 mil reais. Com a taxa de juros de 118% CDI atual, olha o que acontece com o teu patrimônio atualizado. Ele vai estar valendo 3 milhões e 100. Então o que acontece? Para você empatar aqui, vamos dizer aqui, olha, em 20 anos, né? 20 anos aqui. Você vai pagar o aluguel e ainda vai sobrar para você 1 milhão e 900. Olha aqui na aquisição, em 20 anos, aqui você teria 1 milhão e 200 corrigido, que é o valor real do imóvel, ok? E aqui, para você ganhar de lá, né, ganhar da taxa de juros do mercado, você teria que vender bem mais do que o valor real dele, que seria de 1 milhão e 200. Você teria que vender ali por 2 milhões e pouco. Será que ele tem essa valorização toda? Então, quem vai poder fazer essa avaliação, infelizmente não sou eu não tenho como fazer essa avaliação se o teu imóvel, o imóvel que você gostaria de estar comprando, se daqui a 20 anos ele vai valer aquilo. Não tem como a gente estar dizendo isso, porque, primeiramente, se você comprar um apartamento, por exemplo, existem as revitalizações dos apartamentos, revitalizações da localidade, do condomínio, do prédio. Será que o seu condomínio, o seu prédio vai ter uma revitalização para manter o projeto arquitetônico atual, aquele negócio para poder ele ter uma valorização? Será que lá na frente, daqui a 20 anos, vai fazer sentido as pessoas terem apartamento, terem casas, ou vai aumentar esse índice de locação, as pessoas vão ser mais nômades, por exemplo? A gente não tem como adivinhar o que vai ser lá na frente. Então, o que eu posso sugerir é você realmente fazer suas contas, verificar se vai ser mais viável para você ter o seu patrimônio líquido e você tomar suas atitudes, tanto de locação, ou se a economia mudar, fazer sentido você fazer uma aquisição ou até mesmo uma construção, ou se faz sentido você pegar seu dinheiro realmente e comprar um imóvel e adquirir aquilo como patrimônio. Eu não estou falando aqui da pessoa que vai comprar, vai viver para depois revender. Eu estou falando da pessoa que vai comprar e vai viver durante lá 20 anos, vai viver 30 anos naquele imóvel, vai viver 15 anos, vai deixar para os filhos. Então é nesse nível que eu estou falando, esse vídeo é para esse tipo de pessoa. Agora, tem que fazer realmente essa avaliação da localização. Aqui a gente está fazendo uma avaliação em cima de números, em cima de dados, não estou nem descontando imposto de renda, estou fazendo em cima de cálculos bem simplórios, bem simples, só para a gente ter uma ideia e fazer você refletir. Agora, essa reflexão só mesmo você que pode fazer. Eu posso tentar aqui te ajudar e tentar solucionar algumas dúvidas, a gente dialogar sobre isso mais e cada vez mais que for gerando as dúvidas sobre o assunto, a gente ir abrindo mais a planilha, mexendo junto para poder tentar chegar numa concepção, num resultado mais eficiente para todos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido um pouco mais explicativo, não tenha embaralhado mais a tua cabeça do que antes e você consegue ter uma decisão melhor para as suas aplicações, para a sua vida, com esse vídeo seja efetivo para você. Diferentemente do vídeo que a gente fez do carro, esse torna-se mais difícil de uma interpretação, porque depende muito da região que você vai estar investindo o seu capital, como eu mencionei anteriormente. Depende muito do que você espera para o futuro, para a região onde você está construindo ou está adquirindo. Entende? Então, espero ter ajudado mais uma vez. Grande abraço, até o próximo vídeo e boas operações. Até o próximo episódio aqui do canal Trader Supremo. Tchau, tchau.